Boa noite. Boa noite. 40 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em instituições financeiras. Um total de 8 bilhões de reais. A Petrobras perde 55 bilhões de reais em valor de mercado depois de divulgar o balanço. No discurso anual para os cidadãos americanos, o presidente Joe Biden afirma que a liberdade e a democracia estão sob ataque nos Estados Unidos e no mundo. O IBGE apresenta desafios das brasileiras no século XXI. Elas estudam mais que os colegas homens. Mas ganham 20% menos. E dedicam quase o dobro de horas às tarefas de casa. O Jornal Nacional está começando. Um levantamento do IBGE revelou que mulheres, mesmo com mais estudos, tiveram participação menor do que os homens no mercado de trabalho em 2022. E ainda dedicaram quase o dobro do tempo aos afazeres domésticos. Para Natane, a jornada não é só dupla, é tripla. De 6 da manhã até 2 da tarde, ela trabalha numa lanchonete. Quando chega em casa, cuida da filha. À noite, faz salgados para fora. Tem dia que você sente uma mulher maravilha, né? Que você dá conta de tudo. E no outro, como se você não conseguisse dar conta de nada. Que aí você tem que dar conta da casa, do filho, dar conta da comida todos os dias, né? Do trabalho em si, porque a responsabilidade lá no trabalho é minha. E você se sente muito exausta. Em 2022, as mulheres dedicaram quase o dobro de horas gastas pelos homens com as tarefas da casa. Os dados fazem parte do estudo de estatísticas de gênero, divulgado hoje pelo IBGE. Enquanto elas gastaram, em média, 21 horas semanais com os afazeres domésticos ou cuidando de pessoas, os homens dedicaram 11 horas. Já as mulheres pretas ou pardas cumpriram por semana 1h30 a mais do que as brancas. O resultado? Menos chances de emprego e maior informalidade. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho foi de 53%, enquanto a dos homens foi de 73%. Além disso, o percentual de informalidade delas era maior que o deles, embora as mulheres tivessem maior nível de escolaridade que os homens. Como elas têm que tentar equilibrar o tempo que elas dedicam às tarefas do lar e o tempo no mercado de trabalho, elas acabam se encontrando em posições, em ocupações mais flexíveis, que por sua vez acabam tendo menores remunerações. De acordo com o levantamento, as mulheres ganharam 21% a menos do que os homens. A maior diferença no rendimento estava no grupo de profissionais das ciências intelectuais. Elas receberam o equivalente a 63% da média dos homens. Ao longo do tempo, elas têm aumentado seus salários, né? Mas ainda assim a diferença em relação aos homens é muito grande. E o que a gente encontrou é que se continuar nesse ritmo, que é muito lento, ainda vai demorar cerca de 20 anos, por exemplo, para as mulheres conseguirem chegar numa equiparação salarial, né? Em par de igualdade. A pesquisa ainda mostrou que 3 em cada 10 brasileiras estavam abaixo da linha da pobreza em 2022. A situação era ainda mais grave para as mulheres pretas ou pardas. 4 em cada 10 enfrentavam essa difícil realidade. A Miriam faz o que pode para sobreviver. Boto sai roupa, ir para fora, boto uns docinhos e vou catar minhas garrafas, que é o único jeito. Diante de tantos desafios, geralmente a força vem da união. Mulheres que desde cedo aprendem a ser fortes. A mãe é um exemplo de mulher guerreira, ela sempre ensinou a gente a trabalhar, correr atrás. Ela criou os 5 filhos sozinha, né? Fazendo faxina. Numa geração de mulheres, o apoio está todo aqui. Feliz Dia da Mulher, mamãe. Obrigada. Um manual lançado hoje em São Paulo explica como as mulheres podem usar o celular para escapar de maus tratos em casa. De fora, a violência doméstica não é fácil de identificar. O lugar que a gente morava não dava para escutar. As outras pessoas não escutavam nada que acontecia lá dentro. Dentro de casa, o que acontecia ficava cada vez pior. Ele sempre me julgava ou me ofendia, praticamente me chamava de burra.
O casamento durou 2 anos, até que um dia, diante dos olhos da filha do casal, a agressão verbal virou física. Eu fiquei com muito medo, tentava me soltar, me defender. Aí ele grudou no pescoço e me encostou no armário. Ele já tinha me agredido outra vez, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu não contei pra ninguém, porque eu achei que a culpa era minha. Eu fiquei com vergonha. Vergonha, culpa, medo. Mesmo cercadas por tanta gente, muitas mulheres não conseguem pedir ajuda para escapar da violência doméstica. É por isso que cada vez mais o socorro tem sido oferecido de um jeito simples, ao alcance das mãos a qualquer momento, pelo celular. Manual de fuga. Esse é o nome da nova função do aplicativo Penhas, desenvolvido pelo Instituto Asmina. A ferramenta ajuda a traçar um plano a partir de uma série de perguntas divididas em temas como passos para a fuga, crianças, adolescentes e dependentes, segurança pessoal e transporte. São questões que ajudam a entender melhor as dificuldades de cada mulher. Por exemplo, há crianças ou adolescentes em casa? Se sim, quem é? Sabe da intenção de fuga? São cerca de 130 instruções. Quando a gente está falando de transporte, qual que é a sua situação? Como é que você pretende sair de casa? É usando um transporte público? É usando um carro próprio? Quando a gente está falando, então, de documentação, você já reuniu os documentos necessários? Você sabe quais são os documentos necessários, né? Uma mulher não vai sair de uma situação de violência de um dia para o outro. Ela vai planejar essa fuga e a gente queria, de fato, dar um manual para que ela fizesse isso da maneira mais segura possível. Os passos machucados levaram essa mulher até uma casa de acolhimento em Porto Alegre. Foi a tentativa de feminicídio, onde ele me deu 4 facadas. Eu estava no quarto com as crianças quando ele veio pra cima de mim, né? Daí foi enquanto eu comecei a chutar ele que a facada pegava só na perna. Senão poderia ter pegado no corpo ou poderia ter pegado numa das crianças que estavam todas do meu lado, né? A falta de renda ou de um lugar para ir aprisionam muitas mulheres na situação de perigo. Aqui na casa, a gente organiza atividades de geração de renda para que essas mulheres fiquem independentes financeiramente dessa relação, desse agressor. Essas relações violentas são cadeias que prendem essa mulher. E aqui na casa elas vão percebendo isso. Que é importante se libertar dessas relações violentas. Escapar e quebrar um ciclo de violência familiar que vem de outras gerações. É na filha pequena que a jovem do começo da nossa reportagem pensa. Mesmo que minha mãe tenha permanecido no relacionamento dela por um bom tempo, porque eu sei que foi por nossa causa. Eu sempre espero que minha filha se inspire no que eu fiz. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério das Mulheres, mostrou que a falta de legislação sobre o conteúdo dos anúncios publicados em redes sociais tem gerado um ambiente inseguro para as mulheres. É tentador e parece de verdade, mas é golpe. Anúncios prometem lucro rápido, pele jovem e magreza em qualquer idade. Para conquistar a consumidora, os golpistas usam, sem autorização, imagens de pessoas famosas. Roubam a credibilidade de sites de notícias como o G1 e de especialistas. Para ter uma pele saudável e inovada. E isso daí é verdadeiro mesmo? Esse daí é o Drauzio Varela falando mesmo. É a imagem dele, usada de forma fraudulenta. Os anúncios usam recursos tecnológicos e de inteligência artificial para tentar enganar. Nesses exemplos, os artistas e jornalistas retratados nunca fizeram as propagandas. Até o presidente da Anvisa, a agência de vigilância sanitária, apareceu em um vídeo falso. Quem toma emagrece cerca de 9 quilos já no primeiro mês. Muita gente acredita, né? Assim, tá postando no Instagram, tá postando na internet. Tô vendo ali que tem um médico falando, tem alguém falando que é bom. Um levantamento inédito do Laboratório de Estudos de Internet da Universidade Federal do Rio analisou entre janeiro e fevereiro anúncios publicados em algumas das redes sociais mais acessadas pelos brasileiros. O foco do estudo foi a publicidade relacionada a mulheres. 1.565 anúncios no Instagram e no Facebook apresentaram golpes, fraudes ou informações falsas. Além do conteúdo sobre a aparência física e o corpo, um outro tema chamou a atenção. Anúncios que promovem a misoginia,
manifestações de ódio contra a mulher. Eles aparecem principalmente para homens com mais de 45 anos. Ajudam a disseminar o preconceito. Você já percebeu que depois do término, a vida da mulher é muito mais fácil do que a vida do homem? 44% dos anúncios pesquisados reforçam estereótipos machistas e tratam a mulher como objeto. Volta bêbada com dinheiro e de carro. O que você acha dessa propaganda? Nossa, muito machista, né? Extremamente machista. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que o governo quer mudanças na legislação para que as plataformas sejam responsabilizadas por esse tipo de divulgação enganosa. Nós do governo queremos estar discutindo quais são as formas que nós podemos monitorar, acompanhar, mas também exigir das empresas que são responsáveis, né, pelas redes, que elas se responsabilizem de regular, de tirar e de não permitir. A pesquisadora que coordenou o estudo defende que esses anúncios que tentam enganar o consumidor sejam denunciados e retirados da rede pelas plataformas. As plataformas precisam ser responsabilizadas porque elas são os intermediários. A responsabilidade do intermediário é fundamental porque ele concentra o poder de identificar o anunciante e conhece o consumidor. Então, o intermediário que pode impedir que a publicidade fraudulenta e os golpes se espalhem na internet. 97% dos anúncios direcionam o usuário para vendas online de produtos e serviços. Um comércio de desinformação, preconceito e violência contra a mulher. Tem grupos organizados na rede, grupos de homens machistas, que querem impedir o avanço de uma pauta feminista. Existe uma indústria preparada para fazer uma campanha para alavancar e aumentar o machismo na sociedade. Então, isso é realmente alarmante, porque a gente já tinha um problema histórico e agora a gente tem um grupo organizado que está envolvido com essa indústria da desinformação. A Meta, que controla o Instagram e o Facebook, afirmou que está comprometida com a segurança das mulheres, que uma combinação de tecnologia e revisores humanos identifica conteúdos que violem as políticas da plataforma e que trabalha para aprimorar a abordagem em defesa de um ambiente seguro para todos. Em várias partes do mundo, mulheres pediram mais igualdade e direitos. Em Roma, teve a versão italiana do Não é Não. Na capital do Kosovo, Pristina, um cartaz lembrou: é um vestido, não um sim. Em boa parte do mundo, as mulheres protestaram abertamente. Mas ainda há muitos locais onde nem se manifestar é possível. Em Cabul, diante das restrições do Talibã, os cartazes serviam para divulgar mensagens e, ao mesmo tempo, cobrir os rostos. O Afeganistão é um inferno para as mulheres. Em Manila, o protesto dessas filipinas focou no assédio sexual. A polícia reagiu e houve confronto. Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres, o mais importante tratado internacional sobre o tema. Neste 8 de março, quase 45 anos depois, as principais autoridades da ONU voltaram a se pronunciar sobre os desafios que nós, mulheres, ainda enfrentamos. Power relations. Segundo o secretário-geral, no ritmo atual, a igualdade de gênero ainda está a 300 anos de distância. Os direitos das mulheres são um caminho comprovado para sociedades justas, pacíficas e prósperas. É bom para todos nós, destacou Antônio Guterres. It is good for us all. Volker Türk, alto comissário para os direitos humanos, fez coro. Sem mulheres nas mesas do poder, não pode haver paz, justiça, nem democracia. Sem mulheres, em toda a sua diversidade, não há absolutamente qualquer progresso. A seguir, o Ministério da Saúde e a Anvisa atestam a segurança da vacina contra a dengue.
O Ministério da Saúde reuniu hoje infectologistas e a Anvisa para reiterar a segurança da vacina contra a dengue. Uma dor no ombro ao tomar a injeção. Para a grande maioria, esta tem sido a única reação à vacina da dengue. Até o último dia 4, 365.610 doses foram aplicadas nas redes pública e particular. O Ministério da Saúde recebeu 529 notificações, a maioria relatando reações não graves. 70 pessoas tiveram hipersensibilidade à vacina. Dessas, 16 apresentaram reações alérgicas consideradas graves, com 3 choques anafiláticos, os mais graves. Houve hospitalizações. Todos já tiveram alta. Na avaliação do Ministério da Saúde, são poucos casos, o que reforça a segurança da vacina. Para o Ministério da Saúde, a vacina ela é considerada segura e eficaz. Então, a estratégia de vacinação continua. O sistema de farmacovigilância vai continuar analisando os dados e, obviamente, continuaremos com a nossa vigilância. O fabricante da vacina, o laboratório Takeda, não registrou nos estudos clínicos a possibilidade de choques anafiláticos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a mudança na bula no prazo de 30 dias, mas ressaltou que os casos registrados são raros. E a gente reforça que a ocorrência desses eventos continua rara e que os benefícios da vacinação superam os riscos causados pela dengue. E é importante ressaltar que todos os casos notificados, como também já foi dito, foram tratados, os pacientes se recuperaram. Especialistas elogiaram a transparência do Ministério. Reforçar para a população que a vacina continua segura e que o Ministério da Saúde atua de forma exemplar na investigação, na vigilância desses eventos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou que a vacina é um dos cuidados para evitar a dengue e que toda a atuação do Ministério é baseada em critérios científicos. Toda a linha de atuação do Ministério da Saúde não só é baseada em ciência, mas é a ciência para garantir acesso, para garantir qualidade. Por isso, nós temos falado de um Brasil bem cuidado e a vacinação é parte desse cuidado. O combate aos focos do mosquito da dengue é fundamental e outro cuidado que continua sendo prioritário é o uso constante de repelente. Fim de semana chegando. Vamos lá falar com a Eliana. Eliana, boa noite. Qual a previsão do tempo para amanhã? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Nesse sábado, a previsão é de sol e calor em praticamente todo o Brasil. Com tempo firme o dia todo, do sul do Piauí ao norte do Espírito Santo e do sul de Rondônia ao oeste de Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, há a possibilidade de chuva, com risco de temporal do litoral do Rio Grande do Norte até o leste do Amapá e do Amazonas, do centro de Minas Gerais a grande parte do Rio de Janeiro e de São Paulo e do oeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. As capitais mais chuvosas devem ser São Luís, com 60 milímetros, e Belém, com 50. É muita chuva. Fortes pancadas de verão também estão previstas para Macapá, Manaus, Fortaleza e Teresina, com máximas de 29 a 31 graus. No Sudeste, as instabilidades tendem a se espalhar, principalmente na metade leste de São Paulo, que inclui a capital paulista e o litoral. No Rio de Janeiro, a mesma condição, do sul do estado até a região dos lagos. E em Minas, do sul à Zona da Mata e até Belo Horizonte. No sul do país, Porto Alegre e Florianópolis estão na rota da chuva forte, máximas de 31 e de 28 graus. 28 também em Curitiba, em São Paulo, 30. Em Vitória, Goiânia e Campo Grande, 31. Em Palmas e Porto Velho, 32. Salvador e João Pessoa esquentam mais, 33 graus. No Rio e em Cuiabá, 34. Em Boa Vista, 36. Deve ser a capital mais quente do país amanhã. E tudo indica que o calorão vai aumentar nos próximos dias, especialmente no oeste da região sul e do centro-oeste e no interior de São Paulo, onde o mapa está mais escuro, há potencial para temperaturas perto dos 40 graus na semana que vem. É o caso de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, e de Dracena, perto da divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Na cidade gaúcha, os termômetros podem chegar aos 37 graus na terça-feira e na quarta. E em Dracena pode fazer
39 graus na quinta. Fica parecido com o Ladário, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Por lá, expectativa também de 39 graus na semana que vem. Renata e Bonner. Isso porque está acabando o verão, né, Eliana? Obrigado. Exato. Obrigada, Eliana. A Polícia Federal prendeu hoje em Fortaleza um homem de 31 anos suspeito de ter ajudado os 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora são 6 suspeitos presos. A polícia não informou o nome nem a participação que ele teve. As buscas por Rogério Mendonça e Deibson Cabral já duram 24 dias. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória ao coronel Bernardo Romão Correia Neto. Na operação que investiga a suposta participação de militares e integrantes da alta cúpula do governo Bolsonaro numa tentativa de golpe de Estado, o coronel é suspeito de ter incitado oficiais a aderirem ao golpe. Correia Neto vai ter que cumprir medidas cautelares que o STF não divulgou. A seguir, a Petrobras perde mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado depois de divulgar o balanço. A Petrobras perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado após a decisão da companhia de não pagar dividendos extraordinários aos acionistas. O balanço financeiro do ano passado foi divulgado ontem. O resultado da Petrobras veio abaixo do esperado pelo mercado. Ao longo dos 12 meses de 2023, a estatal teve um lucro de 124 bilhões de reais, uma queda de 33% em comparação a 2022. Ainda assim, foi o segundo maior lucro da história da companhia. A empresa disse que a queda no desempenho pode ser explicada, entre outros motivos, pela redução de 18% no preço internacional do petróleo. Hoje, as ações ordinárias da companhia despencaram na Bolsa de Valores. Caíram mais de 10%, o maior tombo desde fevereiro de 2021, o que fez o índice Ibovespa fechar no negativo. A empresa perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado. A explicação, segundo analistas de mercado, é que os investidores ficaram decepcionados com a distribuição de dividendos, a parcela dos lucros paga aos acionistas. O governo federal, principal acionista, recebe 37% dos dividendos. Os investidores esperavam dividendos entre 2,50 e 3,50, veio 1,10 e esperavam para o ano inteiro em torno de R$ 8,00, provavelmente vai ser em torno de R$ 4,00. Investidor gosta de dividendos, ele não gostou, portanto, dessa decisão. O pagamento de dividendos referente ao ano passado será de 72 bilhões de reais, menos da metade do que foi distribuído em 2022, 222 bilhões de reais. O Conselho de Administração da Petrobras chegou a propor o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, uma fatia maior do lucro. Mas os representantes do governo votaram contra a proposta, que acabou rejeitada. Para analistas, a decisão acende o alerta sobre a relação com os investidores e os rumos da Petrobras. O especialista em mercado de capitais, Álvaro Bandeira, diz que a empresa sinalizou uma maior interferência política. Esperava-se um dividendo extra para as ações da Petrobras, que não veio. Se viesse, seria pelo menos o dobro do que está programado como proposta para a Assembleia Geral, mas os mercados, por trás ainda disso tudo, nós teríamos a preocupação com a governança da companhia. Isso mostra um conselho de administração dividido e também a possibilidade de maior interferência do governo com relação à atividade diária da Petrobras e da sua administração. Hoje, o presidente da Petrobras disse que os dividendos não distribuídos ficaram numa reserva e, mais tarde, poderão ser repartidos entre os acionistas. É dividendo, vai ser sempre dividendo e vai ser pago como dividendo. Não pode ser usado para pagamento de dívida, não pode ser usado para investimento
para trás, para frente, enfim, ele fica provisionado no caixa. Então, a gente está conseguindo reverter essa expectativa advinda, evidentemente, de uma frustração eventual de expectativas. Mas, como eu disse, a novela continua. Álvaro Bandeira questiona a retenção desses dividendos. Ora, se é para pagar dividendo, por que não paga logo, né? O mercado trabalha com essa possibilidade. Não pode ir para outras contas, não pode ir para conta de investimento, por exemplo, esses recursos, mas vai para pagamento de dividendo futuro. Novamente, o mercado esperava esse dividendo extra, que não veio, e agora tem uma outra decisão a ser tomada de quando esse dividendo pode ser distribuído ou não. O IPEC divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação do governo do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março do ano passado, 41% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em abril, 39%. Em junho, 37%. Em setembro, 40%. Dezembro, 38% e agora 33%. Em março e em abril do ano passado, 30% consideravam o governo regular. Nas duas pesquisas seguintes, 32%. Em dezembro, 30% e agora 33%. Ruim ou péssimo, 24% em março passado. Depois, 26%, 28%, 25%, 30% e agora 32%. Não sabem ou não responderam 5%, 6%, 3% nas duas pesquisas seguintes, 2% em dezembro e agora 3%. Os entrevistados também avaliaram a maneira como o presidente Lula governa o país. Em março do ano passado, 57% aprovavam. Em abril, 54%. Na sequência, 53%, 56%, 51%, agora 49%. Um ano atrás, 35% desaprovavam. Depois, 37%, 40%, 39%, 43%, agora 45%. Não sabem ou não responderam 8%, 9%, 7% e 6% nas últimas 3 pesquisas. O IPEC apurou o nível de confiança no presidente. Em março do ano passado, 53% afirmaram que confiavam no presidente Lula. Em abril, 52%. Em junho e setembro, 50%. Em dezembro, 48% e agora 45%. Em março passado, 43% disseram que não confiavam. Em abril, 44%, em junho, 46%, depois 47%, 50% e agora 51%. Não sabem ou não responderam 4% em 2 pesquisas, depois 3%, 4%, 3% e agora 4%. O IPEC entrevistou 2.000 pessoas em 130 municípios dos dias 1º a 5 de março. Neste domingo, os portugueses vão eleger um novo governo. A eleição foi precipitada pela renúncia do primeiro-ministro no ano passado. No último dia de campanha nas ruas, a busca é pelos votos dos indecisos. Nas últimas pesquisas, quase 20% dos 9 milhões de eleitores ainda não sabiam em quem votar. O Partido Socialista, de centro-esquerda, atualmente no poder, e o Partido Social Democrata, que criou uma aliança com outros partidos de centro-direita, aparecem empatados tecnicamente. Nenhum português quer andar para trás, nós queremos andar para a frente. Só no domingo é que as pessoas vão votar e é que vão expressar a sua opção. Os portugueses vão eleger 230 deputados aqui para a Assembleia da República. No sistema eleitoral português de semipresidencialismo, um partido tem que ganhar mais da metade dessas vagas para poder governar sozinho. Na cédula de votação é assim: a gente não vota num candidato, mas sim num partido. Em 2015, para conseguir governar, o Partido Socialista se juntou ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista numa aliança inédita, que ganhou o apelido de Geringonça. No caso da direita, o líder da Aliança Democrática afirmou que não vai permitir uma aliança com o Partido Chega, de extrema-direita. Qual é que é um dos grandes problemas para formar um governo nestas eleições? É que
Em vez de haver dois blocos, como havia tradicionalmente, a aparição do Chega de extrema-direita em 2019 fez com que as coisas se alterassem um bocadinho, porque o Partido Social Democrata, a Aliança Democrática de Centro-Direita, já disse que não iria fazer coligações de governo nem de apoio parlamentar com o Partido de extrema-direita. Essas eleições são antecipadas. O parlamento, com mandato até 2026, foi dissolvido depois que o primeiro-ministro Antônio Costa se demitiu em novembro do ano passado em função de uma operação do Ministério Público português por suspeitas de corrupção. As investigações continuam, mas até o momento ele não foi indiciado. Nos anos em que os Estados Unidos têm eleição presidencial, o discurso tradicional em que o presidente americano se dirige ao Congresso ganha um tom de campanha eleitoral. E ontem isso se repetiu. O atual ocupante da Casa Branca, Joe Biden, fez críticas ao adversário eleitoral, Donald Trump, e alertou para ameaças ao futuro dos Estados Unidos e do planeta. Há 8 meses da eleição presidencial, Joe Biden começou o discurso com um tema pilar da campanha: liberdade e democracia. Meu propósito é acordar o Congresso e alertar o povo americano que este não é um momento qualquer. Usou o nazismo na Europa para lembrar que a liberdade e a democracia estão sob ataque dentro e fora de casa. O presidente citou a guerra da Rússia na Ucrânia como uma ameaça ao mundo livre e pediu que o Congresso aprove mais ajuda aos ucranianos. Se alguém nesta sala pensa que Putin vai parar na Ucrânia, eu te garanto, ele não vai. Biden também voltou a demonstrar apoio a Israel na guerra contra o Hamas. Disse que os israelenses têm direito de ir atrás do grupo terrorista. Mas enfatizou que Israel tem a responsabilidade fundamental de proteger civis em Gaza. Mais de 30 mil palestinos foram mortos, disse o presidente. A maioria não é do Hamas. Milhares e milhares de inocentes, mulheres e crianças. Joe Biden usou o tradicional discurso anual no Congresso para falar dos temas que mais preocupam o eleitorado americano. Ele não citou nenhuma vez o nome de Donald Trump, mas em 1 hora e 8 minutos de discurso, não poupou críticas ao ex-presidente e dividiu opiniões. Biden usou a palavra antecessor 13 vezes para se referir ao adversário. O presidente criticou Donald Trump por querer enterrar a verdade sobre o 6 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente invadiram o Congresso para impedir a certificação das eleições de 2020. Você não pode amar seu país apenas quando vence, afirmou Biden. O presidente prometeu que, se tiver apoio do Congresso, vai restaurar o direito ao aborto em todo o país, derrubado pela Suprema Corte em 2022. Ao se dirigir aos juízes, disse que eles estão prestes a ver o poder político das mulheres. Ao falar sobre imigração, um dos principais desafios que enfrenta, pediu que o Congresso aprove uma nova lei que autorize o presidente a fechar a fronteira a qualquer momento, quando o número de imigrantes aumentar. Mas prometeu, não vou demonizar migrantes. O deputado republicano Carlos Gimenez disse que o discurso causou mais divisão ao colocar a culpa de tudo na oposição. Foi um discurso zangado e fora da realidade, afirmou o deputado republicano John Duarte. Biden terminou com outro problema que o persegue na campanha. Disse que já foi chamado de muito jovem quando era senador, com 29 anos. E agora de muito velho, com 81. E concluiu: o problema não é quantos anos temos, mas quantos anos têm as nossas ideias. Ódio e vingança estão entre as ideias mais antigas. Não podemos liderar o país com ideias que nos levam para trás. But you can't lead America with ancient ideas that only take us back. Um acidente durante o lançamento de ajuda humanitária na faixa de Gaza matou 5 pessoas. Segundo a Defesa Civil de Gaza, os paraquedas não abriram e um engradado caiu sobre um grupo de pessoas. O governo americano confirmou ter feito lançamentos hoje, mas afirmou que todos os paraquedas funcionaram. Aviões da Jordânia, Emirados Árabes, Egito e França também têm lançado suprimentos de paraquedas na região.
A seguir, a morte do criador dos desenhos animados Dragon Ball. E a fortuna esquecida por brasileiros nos bancos. Morreu aos 68 anos o criador dos quadrinhos e desenhos animados Dragon Ball. Akira Toriyama começou a publicar a série de mangás em 1984. 2 anos depois, as aventuras do herói Goku viraram um desenho animado que é um sucesso em 80 países. Toriyama também criou personagens para videogames. O governo do Japão destacou hoje a importância do desenhista na divulgação da cultura nacional. A Globo firmou um acordo com a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, para os direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. A parceria garante as transmissões com exclusividade em todas as plataformas da Globo dos jogos em que os mandantes sejam Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, Bahia, Bragantino e outros clubes que possam vir a integrar a Libra no futuro. O sistema do Banco Central Valores a Receber tem ajudado brasileiros a encontrar dinheiro esquecido em instituições financeiras. Mesmo assim, quase 8 bilhões de reais estão parados, aguardando o dono. Se o senhor descobrisse que tem um dinheiro seu esquecido no banco, o que o senhor faria? Corria atrás. Eu ia pegar também, porque é meu. Desde que o Banco Central criou o sistema de valores a receber há 2 anos para avisar as pessoas que existe um saldo esquecido no sistema financeiro, quase 6 bilhões de reais já foram resgatados. Mas mesmo assim, esse dinheiro não acabou. Pelo contrário, até aumentou. No fim de janeiro, o sistema registrou que quase 8 bilhões de reais estão lá disponíveis para resgate. O dinheiro está em nome de mais de 40 milhões de pessoas físicas e 3 milhões de empresas. De acordo com o Banco Central, a maioria dos resgates disponíveis são de até R$10, para 31 milhões de beneficiários. E menos de 2% tem valores acima de R$1.000. Qualquer R$1 hoje em dia na conta é bom. Com o aumento do valor a receber, subiu também o número de fraudes. Por isso, vale lembrar, a consulta só pode ser feita na página Valores a Receber do Banco Central e é de graça. O dinheiro está depositado principalmente em bancos e administradoras de consórcio. Só de dezembro de 2023 a janeiro deste ano, o saldo esquecido subiu cerca de 380 milhões de reais. E todo mês essa conta muda, porque entra mais dinheiro no sistema. A vida continua, né? Então, todo dia você fecha uma conta, todo dia uma tarifa pode ser cobrada devidamente, todo dia um grupo de consórcio termina. E todo dia as pessoas também buscam. Se você buscar o nosso relatório, você vai ver que o resgate, ou as pessoas buscam, na média, entre 200 e 250 milhões por mês. No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro ou representante legal para resgatá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade. Se você já fez a consulta uma vez e não tinha valor a receber, pode pesquisar de novo. Então é bom lembrar, o dinheiro está parado, esquecido e se quiser receber... Pode fazer a pesquisa todo mês, né? Nós recebemos arquivos dos bancos todos os meses. Então, todo mês pode ser que apareça um dinheiro para você. Depende da forma como você se relaciona com as instituições. Do jeito que a gente está precisando de dinheiro para pagar tanta coisa, né? E o povo esquecendo dinheiro no banco, aí é brincadeira, né? Olha a história que aconteceu no sudoeste do Paraná. Essa lotérica fica na cidade de Chopinzinho. A Kelly trabalha lá. E num dia desses, quando voltava do almoço, notou uma coisa estranha. Eu cheguei e vi aquele monte de jogo no chão, em cima ali. Daí eu cheguei e perguntei pra moça, né, se podia jogar fora ou era de alguém. Daí ela falou bem assim que não, que provavelmente foi seu Antônio que deixou. O seu Antônio é freguês conhecido, está sempre na lotérica. Pelo sim, pelo não, guardaram os bilhetes e esperaram alguém ir buscar. Mas não apareceu ninguém. E acontece que uma aposta feita naquela lotérica acertou a quina. E acontece que o apostador não apareceu por lá.
Adivinha se um dos bilhetes guardados não era o premiado? Adivinha se a câmera de segurança não mostrou que era mesmo do seu Antônio? O pessoal da lotérica foi avisar. Notícia boa, R$40 mil. Se elas não me entregam, eu não ia saber nada e não tinha nada como provar, eu nem sabia. Atitude que nem essa, talvez seja essa e nunca mais vamos ver outra igual. O seu Antônio vai passar o fim de semana feliz. O Jornal da Globo é depois de Falas Femininas. Boa noite. Uma boa noite para você, bom fim de semana.